Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Luiz, começando mais uma videoaula com vocês e hoje nós vamos falar a respeito de um tópico muito importante, os seres vivos. Acredito que todos vocês consigam diferenciar um pouco sobre os seres vivos, entendam algumas coisas. Afinal de contas, a gente sabe dizer que a garrafinha d'água não é um ser vivo, mas eu sou um ser vivo. Vocês sabem dizer que o cachorro de pelúcia de vocês não é um ser vivo. Mas o cachorro de verdade que vocês têm, o bichinho de estimação, é um ser vivo. Mas a questão é que quando a gente começa a pensar um pouco mais, as coisas começam a ficar um pouquinho mais complicadas. Nem sempre é muito fácil de nós definirmos o que são seres vivos. Mas os seres vivos eles vão apresentar características fundamentais e vão compartilhar essas características. A partir daí nós vamos falar que esses são os seres vivos. Então acompanhe, não esqueça de deixar um like nesse vídeo, compartilhar, deixe seu comentário e vamos para a videoaula agora, pessoal. Então, na videoaula de hoje vamos falar sobre os seres vivos. Os seres vivos, pessoal, o primeiro ponto muito importante que eles vão apresentar são a composição química deles. Para que vocês possam entender um pouquinho mais, composição química vamos dizer assim, a gente vai olhar depois uma imagem, mas todos nós, todos os seres vivos, eles são organismos, podem ser grandes, mas aos poucos eles vão diminuindo em pedaços cada vez maiores. Pense numa pizza. E essa pizza vai ser fatiada. E se tu fatiar mais essa pizza, você vai chegar e você vai perceber que toda essa pizza tem uma composição semelhante uma das outras. E assim os seres vivos também eles vão apresentar uma composição semelhante uns dos outros. A proporção. E esses são os diferentes substâncias que todos os seres vivos terão. Começando por água, proteínas, lipídios, carboidratos, ácido nucleicos, que é o nosso material genético, e outros. A gente precisa entender que esses valores mudam, mas o ponto-chave é que todos os seres vivos vão apresentar esse tipo de coisa. Pessoal, por exemplo, até mesmo nos seres humanos, nós que somos compostos de águas, isso aqui muda, tá? Esse valor de 80%. Por exemplo, um bebê, ele tem muito mais água do que uma pessoa idosa. Por isso que os bebês eles são muito mais flexíveis. Quanto mais novo, mais flexível você é devido a isso. Se você pegar, por exemplo, um bebezinho e colocar o pé dele na cabeça dele, ele vai dar risada. Agora tenta pegar o seu avô, pegar o pé dele e colocar na cabeça para ver o que acontece. Você vai simplesmente quebrar alguma coisa aí. Então, por isso, nós temos que entender que todos os seres vivos eles são formados por essas substâncias. No entanto, essa proporção muda. Então, o primeiro ponto que nós temos que lembrar é que todos os seres vivos são formados por composição química semelhante. O segundo ponto é o metabolismo. Metabolismo, talvez vocês não saibam, mas todos os seres vivos, eles precisam se alimentar. Ah, professor, mas eu nunca vi uma planta comendo, não ser aquelas plantas carnívoras. Aí que tá, as plantas, elas obtêm energia de outra maneira. Mas o metabolismo, para que vocês possam entender, consiste no quê? Nas transformações químicas que vão acontecer dentro do nosso corpo. Quando nós comemos alguma coisa, essa fruta ou qualquer outra coisa que seja, carne, o que nós comemos, vai chegar no nosso corpo. Quando ele chegar no nosso corpo, ele vai sofrer várias mudanças. O nosso corpo vai começar a digerir, ou seja, partir essa maçã em pequenos pedaços e aproveitar que essa maçã tem energia. Toda energia vai vir do sol para as plantas. E as plantas também têm o metabolismo. O que as plantas vão fazer? Elas vão utilizar luz solar, gás carbônico e também vão utilizar água para realizar o processo de metabolismo de fotossíntese, e através dessa fotossíntese elas conseguem adquirir energia. E assim também nós somos. Por isso, o segundo ponto importante que todos os seres vivos têm é o metabolismo. Então, o metabolismo é a transformação química que acontece dentro do corpo dos seres vivos, dos organismos, que transforma os nutrientes em energia. Então, é semelhante, pessoal.
Ou seja, metabolismo é a transformação química que produz energia para o nosso corpo. O terceiro ponto que nós temos é que todos os seres vivos eles têm um ciclo de vida. Tá? Todos vocês, assim como outros seres vivos, nasceram, cresceram, tiveram filhotes e um dia todos nós vamos morrer. Esse é o que nós chamamos de ciclo de vida. Todos os seres vivos eles apresentam esse mesmo procedimento. Todos os seres vivos, em um momento da vida deles, eles vão nascer. Em outro momento, eles vão crescer nessa nova etapa. Eles vão se reproduzir e, por fim, eles vão morrer. Então, todos os seres vivos, o terceiro ponto é que eles vão ter um ciclo de vida. Então, o ciclo de vida, para que vocês entendam, consiste exatamente no processo de nascimento, crescimento ou desenvolvimento do ser vivo e, por fim, na sua morte. O quarto ponto, que é uma característica muito importante dos seres vivos, é que os seres vivos eles irão se reproduzir. Anotem isso, que os seres vivos eles têm duas maneiras de realizar a reprodução. Que é reprodução, professor? Reprodução, gente, é o que? A capacidade dos seres vivos de dar origem a um descendente. Por exemplo, os pais de vocês um dia se reproduziram e hoje vocês estão aqui. Por exemplo, se vocês pegarem a planta também. Um dia a planta se reproduziu, gerou as sementes e as sementes se tornaram aquela grande árvore que nós vemos hoje. E talvez vocês gostem muito do fruto que ela tem. Ou seja, o processo de reprodução é a capacidade que os seres vivos terão de dar origem a descendentes. E nós temos dois tipos de reprodução para os seres vivos, a começar pela reprodução sexuada. E a reprodução sexuada é a reprodução que vai envolver trocas de gametas. Parem para pensar, vocês nasceram do pai e da mãe de vocês. O pai de vocês forneceu o espermatozoide, enquanto que a mãe forneceu o óvulo. Esse processo, quando esses dois se juntam, esses dois gametas se juntam, eles vão formar o que nós chamamos de zigoto. Esse processo de junção entre os dois, de fusão, é chamado de fecundação. Por isso, pessoal, isso é uma coisa muito importante vocês entenderem, que, por exemplo, uma galinha, quando ela não tem o galo, ela bota ovos. Igual, ela vai botar ovo. Só que o problema disso tudo é que ela vai botar ovo, mas não vai ser fecundado, não é um ovo fecundado. Se ele não é um ovo fecundado, o que vai acontecer? Não vai nascer pintinhos. A única forma da galinha botar ovos e esses ovos virarem pintinhos é se tiver um galo, um macho. O processo de reprodução sexuada é quando ocorre a troca de gametas. E os descendentes que vêm, ou seja, os filhotes disso, eles vão ter um pouquinho do pai e vão ter um pouquinho da mãe. Assim como vocês podem notar, se vocês se olharem no espelho, vocês têm um pouquinho do pai de vocês e um pouquinho da mãe de vocês na aparência. E é exatamente por causa disso, desse processo que nós seres humanos passamos de reprodução sexuada. Mas existem alguns outros seres vivos que eles realizam um processo diferente, chamado reprodução assexuada. A reprodução assexuada, para que vocês possam entender, é quando não ocorre troca de material genético. Ou seja, tu não precisa de dois gametas. Você tem uma única célula mãe, um único organismo vivo, e esse organismo, de alguma maneira, ele vai conseguir reproduzir o seu material genético e dar origem a um outro organismo vivo. Por exemplo, que vocês podem ver, nós temos a célula mãe, e a célula mãe, ela vai se desenvolver, reproduzir seu material genético e, por fim, ela vai se dividir, gerando duas células filhas. Esse é um processo chamado de divisão binária, é o que nós chamamos de reprodução assexuada. E não é só com bactérias que isso acontece, pessoal. Os animais, alguns deles também fazem. Por exemplo, a estrela do mar. Olha só, a estrela do mar realiza um processo de reprodução assexuada. Para quem foi para a praia, eu esse ano não fui para a praia, ou melhor, esse ano não, ano passado e esse ano também, eu não fui para a praia. Mas quando vocês verem a estrela do mar, pode realizar um processo muito interessante. Se vocês verem que ela de repente perdeu uma parte delas, o que vai acontecer é que através dessa parte que ela perdeu, a estrela original
ela vai recuperar esse pedaço perdido, um dos seus braços, e aquele braço que ela perdeu vai se transformar em uma nova estrela do mar. Esse é um processo chamado fragmentação. Isso acontece também com alguns outros seres vivos, por exemplo, os plateumintos, que também são animais. E esses organismos, como vocês podem notar, exatamente eles realizam esse processo de reprodução sexuada. Nós temos um único indivíduo e esse único indivíduo vai se tornar dois indivíduos. É muito importante vocês compreenderem esse processo, ou seja, os seres vivos terão duas maneiras de reprodução: a sexuada, onde ocorre a troca de gametas, e a assexuada. Nesse caso da sexuada, o filhote que surgir aqui, ou seja, o descendente, por assim dizer, o que vai acontecer? Ele vai ser basicamente idêntico a o ser vivo original. Ou seja, o pai e mãe dele vai ser idêntico ao filhote. O filhote vai ser idêntico aos seus ancestrais. Por isso que essa é uma característica da reprodução assexuada. Vocês não são iguais aos pais de vocês, vocês são parecidos, porque nós viemos da reprodução sexuada. Outra coisa que os seres vivos eles também vão apresentar depois da reprodução é a percepção e interação com o ambiente. O que significa? Significa da seguinte forma, pessoal. Os seres vivos, eles vão conseguir desenvolver um processo através da química e da física dentro dele que vai permitir que ele analise o que está acontecendo no meio ambiente. Muitos de vocês já devem ter visto um girassol. Só o girassol ele tem esse nome exatamente porque ele gira em direção ao sol, mas não só ele. Vocês podem notar que o girassol, se vocês forem ver ele no início da manhã, ele vai estar direcionado para um local. Aí quando vocês forem para o final da tarde, ele vai estar apontando para o outro. A flor dele sempre vai se direcionar para onde tem a luz do sol. Por isso que ele é chamado girassol. Mas isso não é só exclusivo do girassol. Todas as plantas elas apresentam essa característica. Por exemplo, vocês podem fazer um teste um dia, colocar um vasinho dentro de uma caixa e deixar uma janela lateral aberta. E nesse vasinho colocar grãos de feijão com um pouco de água. E esse feijão, o que ele vai fazer? Ele vai crescer e vai crescer em direção à janela. Por incrível que pareça, ele não vai crescer para cima. Ele sempre vai crescer em direção à janela, que é onde tem luz. Ou seja, as plantas, elas têm hormônios que fazem o que? O direcionamento de que para onde está indo a luz e elas vão crescer sempre em direção à luz. Mas não é só as plantas que fazem isso. Os animais também realizam esse processo. Por exemplo, se vocês já viram essa imagem, o que acontece aqui é que as aves realizam um processo de migração. Geralmente, quando uma região começa a ficar muito fria, o que as aves elas começam a fazer? Para não passar pelo processo de escassez de alimento, elas vão para regiões mais quentes. E esse processo é chamado de migração. Ou seja, elas percebem que o ambiente começa a ficar mais frio e interagem com ele de alguma forma. Ou elas vão para outro lugar, ou ficam no mesmo lugar, ou elas procuram um meio de sobreviver. E não é só os seres vivos grandes que nós conhecemos. As bactérias também, os seres microscópicos, são aqueles seres que a gente não enxerga a olho nu, eles também conseguem notar o ambiente e agir. Por exemplo, esse é um processo chamado esporulação. Quando a bactéria ela começa a sofrer de alguma situação em que ela sabe que ela vai morrer, seja escassez de algum recurso, está faltando alguma coisa para ela vai fazer um processo chamado esporulação, onde ela vai gerar um tipo de organismo bem mais resistente. E ele vai ficar assim até que as coisas se estabilizem. Ah, faltou água, faltou alguma coisa? Gera esse esporo, e esse esporo vai ficar aqui por um tempão até que de repente ou chova ou tenha recurso para que ele volte a se desenvolver e se tornar essa célula original. Então esse é um ponto muito importante. Nós também percebemos e interagimos. Nós, como seres humanos, nós temos os cinco sentidos. E através desses cinco sentidos é exatamente como nós conseguimos notar o ambiente. Se você encontra com um tigre, você vai ver o tigre e você, obviamente, vai fugir dele. Ou seja, você percebeu o ambiente e você interagiu com ele. Você fugiu dele. De repente, você sabe que um lugar tem pouca água.
que tu vai fazer? Tu vai para o lugar onde tenha mais água. É assim que nós agimos. Todos os seres vivos, eles têm essa capacidade de percepção e a capacidade de interagir com o ambiente. Nós também, por último, nós temos um ponto fundamental, é que todos os seres vivos, eles são formados por células. Preste muita atenção nessa imagem. Nós temos um organismo vivo, ou seja, um indivíduo, e esse indivíduo, ele é formado por sistemas. Esses sistemas vão ser formados por órgãos. Percebam, um ser humano, ele tem vários sistemas. Sistema respiratório, sistema circular, sistema linfático, sistema digestório, sistema nervoso. Ele vai ter diferentes sistemas. E o que é um sistema, afinal de contas? Sistema é um conjunto de órgãos. Por exemplo, o sistema digestório, que vocês podem ver aqui na imagem, ele é composto por vários órgãos. Aqui nós vemos o intestino delgado e o intestino grosso. E o que vai acontecer? Esses órgãos são formados por tecidos. E esses tecidos são formados por uma pequena estrutura chamada célula. Essa estrutura, conhecida como célula, é exatamente a unidade, a menor parte de um ser vivo. Unidade funcional significa que ela realiza seus próprios. Aqui dentro é exatamente uma grande fábrica, pessoal, dentro dessa célula. O que vai acontecer aqui? Aqui dentro, a célula ela vai produzir proteínas, a célula vai acabar se reproduzindo, a célula ela vai fazer trocas gasosas, a célula ela vai fazer uma série de processos aqui dentro. Qual a diferença entre a célula e o organoide? É que a célula ela tem uma capacidade, de certa maneira, de reprodução de acordo com o seu DNA. É claro, nós temos alguns organoides, organelas, que têm essa capacidade de reprodução também, tem um DNA próprio. Mas isso é para uma outra aula. Então, nós precisamos entender que essas são as diferentes características existentes nos seres vivos. Lembra que eu falei sobre a composição química semelhante? É isso aqui que eu estava me referindo. Os átomos e as moléculas dos seres vivos são semelhantes entre eles. Já uma rocha, por exemplo, uma pedra que não é um ser vivo, ele vai ter átomos e moléculas muito diferentes das que tem, por exemplo, numa própria bactéria. Já vamos pensar agora nesse vírus que está rolando solto aí, o Covid-19, o coronavírus. Para que vocês possam entender, os vírus ainda não são classificados, é uma discussão ainda bem grande hoje, se os vírus são seres vivos ou não. Por quê? Porque o vírus, ele não é composto por células. E todo organismo ele é composto, ou seja, essa é uma característica fundamental dos seres vivos, tem que ser composto por células. Ou uma única célula, ele vai ser chamado unicelular, ou muitas células, aí ele vai ser chamado pluricelular. Mas o vírus não, o vírus ele é acelular, com A antes. Por quê? Porque ele não é composto de células, então fica essa discussão, o vírus são ou não são seres vivos? Isso é uma coisa que ainda está em debate, ainda está em discussão, apesar que a maioria dos cientistas apoiam a ideia que eles sejam um ser vivo, ainda se tem uma grande discussão a respeito disso em relação aos outros seres vivos. Para que nós possamos nos recordar, então, vamos fazer uma revisão geral da aula de hoje, tá? Para que todos aqui possam entender um pouquinho mais da aula de hoje. Hoje nós falamos a respeito dos seres vivos. Os seres vivos, eles são formados por características fundamentais. A gente pode chegar e dizer assim, é difícil você definir os seres vivos. Quem são os seres vivos, afinal de contas? Mas os seres vivos, eles vão ter características semelhantes. Essas características são, primeiro, composição química. Lembre-se bem, a composição química está relacionada ao que forma, são os pequenos tijolos que formam os seres vivos. Os seres vivos têm uma composição química, atômica ali, bem semelhante entre eles. Por exemplo, açúcares, ácidos nucleicos, eles vão ter proteínas, eles vão ter lipídios, eles vão ter água em sua composição, então são características semelhantes. Segundo ponto importante, eles têm um metabolismo, e o metabolismo é a transformação química de determinadas substâncias para a produção de energia. Então todos os seres vivos eles precisam de energia para crescer, para se reproduzir, para sobreviver.
E o metabolismo é o responsável por isso, por essa produção de energia. Terceiro ponto que nós temos a respeito das características dos seres vivos é que os seres vivos eles têm um ciclo de vida. Esse ciclo de vida vai se caracterizar pelo crescimento, pelo desenvolvimento, o nascimento, o desenvolvimento e a morte desse ser vivo. Ou seja, todos os seres vivos eles passam por esses diferentes processos, tá? Que é o ciclo de vida. O quarto ponto, não menos importante também, reprodução. A reprodução característica do ser vivo conseguir, o organismo conseguir gerar um descendente. Significa o quê? Assim como os nossos pais tiveram filhos, nós também um dia poderemos ter filhos, ou já podemos, né? Todos os seres vivos têm essa capacidade, desde as pequenas bactérias até as grandes baleias azuis, elas têm essa capacidade, elas conseguem realizar esse processo de reprodução. E há dois tipos de processo de reprodução: sexuada e assexuada. Por fim, nós teremos também, perdão, por fim não, o quinto ponto, nós temos que os seres vivos, eles percebem e interagem com o meio ambiente. Como eu falei para vocês, os seres vivos eles conseguem analisar como é que está a situação de recursos do ambiente e a partir disso eles vão tomar uma decisão. Ou eles fogem do ambiente, ou eles se protegem no ambiente, ou eles procuram alimento no ambiente, ou eles se mantêm. Se o ambiente está bom, vamos ficar, porque sair da zona de conforto. Último ponto, e não menos importante, é todos os seres vivos são compostos por células. E a célula é a menor unidade morfológica que tem. É o menor tijolinho ali que compõe um ser vivo que é capaz de realizar os mesmos processos. E então, são dois tipos de seres vivos ali, unicelulares e pluricelulares. Uma única célula é chamada unicelular. Várias células é chamado pluricelular. Beleza? Então, pessoal, na videoaula de hoje nós falamos a respeito desses pontos sobre os seres vivos. Anotem aí. Não esqueçam, deixem um likezinho, compartilhem, se inscrevam no canal para vocês receberem novos vídeos. E eu espero a gente poder se encontrar novamente. Até mais, pessoal. Se cuidem, tá bom?